Aboru, aboê a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, do nosso templo, Ijó Ifá Ogundamedi, a Casa de Orumilá. No vídeo de hoje vamos falar sobre características do ifaísmo, nossa religião ancestral africana, tão rica em sabedoria e tradições. Vamos explorar seus principais pontos, entender um pouco mais da sua teologia e entender como o Ifá influencia na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Vamos lá? Agbogbo ma ní tiwo mo ní ẹjẹ́ mi ní wo gbígbín ẹrù owó pẹ́pẹ́yẹ ẹpẹ́ kàn ẹpẹ́ pẹ̀ ẹsẹ̀ rúbà yá. Antes de mais nada, é importante deixar claro que o ifaísmo é uma religião tradicional do povo iorubá, uma religião monoteísta, ou seja, que acredita em apenas um Deus, ao contrário do que se pensa. Olodumare está para o povo iorubá, assim como Javé está para o povo hebreu. Os orixás são de origem iorubana. Fazendo uma analogia, eles seriam os nossos anjos. A etnia do povo iorubá vem principalmente do sudoeste da Nigéria, além de partes do Benin e do Togo e de alguns outros territórios. Diferente de outras religiões com um fundador específico, o ifaísmo tem suas origens em tempos ancestrais, profundamente enraizado na cultura e na tradição iorubá de cultuar os orixás de maneira geral. Então, embora na nossa cultura não haja um fundador propriamente dito, a figura religiosa central da nossa cultura é o orixá Orumilá. Ele era sacerdote por ofício. Orumilá foi um grande babalaô, diferente de Exu, que era pescador, de Ogum, que era artífice, e de Oxóssi, que era caçador, por exemplo. Orumilá está para nós, assim como Maomé está para os islâmicos. É a divindade central do ifaísmo, mas ele não é Ifá. Vocês já devem ter ouvido falar Orumilá Ifá, Ifá Orumilá ou Orumilá Babá Ifá. São figuras que se confundem pela proximidade, estão relacionadas intrinsecamente, mas não são a mesma coisa. Orumilá é um orixá, já Ifá é o oráculo da sabedoria propriamente dito, o oráculo do conhecimento. Orumilá aparece, sim, muitas vezes como um interlocutor, mas o oráculo é de Ifá, é que traz as respostas retificadoras do destino de alguém. Considerando que nós acreditamos que Orumilá é o testemunho da criação e o portador das mensagens de Olodumare para a humanidade, Olodumare é como se chama Deus Supremo na cultura iorubá. Orumilá é venerado por nós, babalaôs, por esse motivo. Babalaô significa pai dos secretos, ou pai dos sagrados, ou até mesmo dos segredos. O Ifá é um sistema complexo de adivinhação e apenas babalaôs o consultam, utilizando sementes de dendezeiro, que nós chamamos de Iquim-Ifá, ou um instrumento chamado Okwelé, que é uma espécie de corrente ou um rosário de adivinhação. Os babalaôs lançam esses itens, esses utensílios, esses apetrechos sagrados, e interpretam os padrões resultantes, esses que são conhecidos como Odu Ifá. Odu Ifá é a configuração que o oráculo se revela a alguém. E os Odus, além de serem a configuração oracular, também são capítulos do corpo literário chamado Ifá. É uma espécie de Bíblia dos orixás. O Ifá ele tem um corpo literário e existem 256 Odus, 256 capítulos, cada um contendo uma vasta coleção de poesias, mitologias, histórias de sabedoria moral. Os babalaôs então utilizam essas interpretações para aconselhar e orientar aqueles que buscam respostas para as suas questões pessoais. Só para exemplificar, vamos supor que o Odu Idika saia para você em consulta. Esse Odu diz assim: nós investigamos os feiticeiros, investigamos os bruxos e todo aquele que cause dano a outro. O dia que uma formiga brava pique e for capturada,
um infortúnio lhe acontecerá. Neste caso, Ifá está advertindo a você de não tomar mais ações ou atitudes litigiosas de briga para não sofrer castigos severos. Aquele que é muito crítico, quando erra, vai ser muito criticado. Se alguém é muito violento, quando capturado, vai ser violentado, e assim sucessivamente. Depois de ouvir os conselhos, o oráculo também designa quais as obras espirituais necessárias, se são ebós, sacrifícios, acochês, etutos, que são obras grandes, se tem que apaziguar algum tipo de espírito ou propiciar o espírito de orixás para que haja então intervenção divina. No ifaísmo, os ebós ou sacrifícios, as oferendas, são fundamentais. Eles são realizados para apaziguar espíritos malfeitores e equilibrar energias negativas ou simplesmente atrair bênçãos resolvendo problemas específicos. Os ebós podem incluir alimentos, bebidas, objetos rituais e, em alguns casos, sacrifícios animais também. O ifaísmo está profundamente enraizado na vida cotidiana do povo iorubá, influenciando a vida social, cultural e política. É normal vermos reis africanos consultando com frequência e babalaôs andando próximos a autoridades, desde celebrações religiosas até decisões comunitárias importantes. O Ifá desempenha um papel vital. Não se consulta Ifá só para pessoas, mas também para cidades, para templos religiosos, para profecias anuais. Uma outra coisa muito interessante é que aos sábados existe um culto chamado Idiosim Abametá, que é uma espécie de missa espiritual do povo africano e que ocorre aqui também no meu templo. Aqui ocorre todo terceiro sábado de cada mês, e é algo que ocorre por toda a África e é bem diferente dos cultos afrolatinos como os que ocorrem aqui no Brasil, por exemplo. No Ifá não existem incorporações durante esse tipo de culto e, na verdade, nem tantas pessoas dão transe na religião ifaísta de modo geral. Aqueles que dão incorporação, transe, que têm esse tipo de mediunidade são raridades, a minoria. A menor parte das pessoas conseguem esse tipo de manifestação religiosa. Com a diáspora africana, especialmente através do comércio transatlântico de escravos, o ifaísmo se espalhou pelo Caribe, América Latina e América do Norte. Em locais como Cuba e Brasil, o Ifá foi sincretizado com elementos do catolicismo e outras crenças locais, dando origem a práticas como a santeria cubana e o candomblé brasileiro. Por mais que essa religião seja muito antiga, aliás, no calendário ifaísta nós estamos no ano de 10.066, é só agora que o Ifá tem ganhado adeptos no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. É um movimento muito novo. Nos últimos anos, o Ifá ganhou reconhecimento e respeito internacional. Em 2005, a Unesco declarou o sistema de adivinhação Ifá como patrimônio cultural e material da humanidade, destacando sua importância cultural e espiritual. Isso foi um grande avanço para nós da religião. Hoje, há um movimento de revitalização e modernização do ifaísmo com adeptos ao redor do mundo. Buscando aprender e praticar a religião ifaísta, frequentemente vemos pessoas usando Idefá, que é essa pulseirinha verde e marrom, ou verde e amarela, no caso de praticantes de Ifá afro-cubano. Seminários, conferências, publicações estão ajudando a preservar e disseminar o conhecimento tradicional do povo iorubá. E cada vez mais pessoas têm passado pelas cerimônias de Ixefá e Itefá, e eu vou explicar o que é isso. Na primeira, Ixefá, a pessoa recebe altar de Ifá, mas não raspa a sua cabeça. Então ela passa a fazer parte da cultura ifaísta, daí ela começa a ter acesso ao estudo profundo do Ifá. Na segunda cerimônia, que se chama Itefá, a pessoa adentra os segredos de Ifá, raspando a cabeça em homenagem a Orumilá, se tornando babalaôs, no caso dos homens, ou Ianifá, no caso das mulheres.
Bem, o ifaísmo não é apenas um sistema de adivinhação, mas também uma filosofia de vida muito profunda. Ele ensina a importância do equilíbrio, da harmonia, da paz e do respeito pelos ancestrais, pelos mais velhos, pela natureza. Também ensina a importância da busca contínua por conhecimento e sabedoria. Quem tem conhecimento, quem tem sabedoria, tem o poder de mudar a própria vida. O Ifá tende a corrigir a sua vida por completo e por isso existe uma elevação de consciência. Por exemplo, muitas pessoas sentem dor de cabeça porque não se alimentam no horário correto. Ao consultar Ifá, ele lhe falará sobre a importância de se alimentar corretamente e, seguindo os aconselhamentos, você não terá mais dor de cabeça. Diferentemente da maioria das pessoas que iriam simplesmente tomar remédio para a dor de cabeça e iam continuar fazendo isso sem saber a causa, tratando sempre o efeito ao invés do motivo. Isso faz com que a lógica comportamental, o Ifá faz com que a lógica comportamental e a visão de mundo da pessoa, consequentemente, mude. E ela vai prosperar, naturalmente. Por isso as pessoas dizem que os ifaístas são ricos, que Ifá não é coisa para pobre, mas isso não é verdade, isso é uma grande mentira. A prosperidade é só uma consequência da mudança de pensamento, da mudança de comportamento humano. E vocês, gostaram de conhecer um pouco mais sobre o ifaísmo? O tema do próximo vídeo vocês escolherão através da enquete aqui no YouTube. São 3 temas a escolher. O tema mais votado será abordado aqui no canal. Eu sou o Babalaú Ifá Tokodê Ogum Shakin e desejo a você vida longa, saúde, sucesso, sorte e tudo de bom. Que o Criador vos abençoe abundantemente. Iriu, Odabo, tchau, tchau.